E se os personagens de Ben 10 tivessem nascido em outros universos? Se eles existissem em animes, filmes ou séries completamente diferentes? A proposta de hoje é ousada, mas extremamente divertida. Imaginar certos heróis, vilões e anti-heróis da nossa franquia tão amada dentro de outras mídias. E para isso vamos analisar tintim por tintim como essas adaptações funcionariam, explorando o que faria sentido ou não dentro das regras de cada universo alternativo. E aí galera, vocês estão bem? Porque tudo é, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite, gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, galera, aqui não estamos limitando o debate apenas a desenhos. Vamos explorar animes, séries live action, filmes. Afinal, o multiverso é vasto e personagens incríveis se encaixam em qualquer realidade, sendo bem escritos. Então, o primeiro vamos começar com a Gwen Tennyson no universo mágico de Winx e Harry Potter. Vamos começar aqui com uma das personagens mais marcantes, que é a Gwen Tennyson, uma das protagonistas aí, tá junto com o Ben desde o clássico, desde o início, e com seus poderes mágicos e conexão com a manipulação de mana, a Gwen ela se encaixaria perfeitamente em universos onde a magia é o pilar principal, como Harry Potter ou o Clube das Winx. Em Winx, por exemplo, a Gwen ela poderia ser integrada como uma fada elemental, então o background da personagem mudaria, mas a personalidade dela seria a mesma, né? A essência dela seria igual, seria a mesma Gwen que a gente conhece. A mana ela seria trazida para cá e ela seria muito mais respeitada. Já imaginou a Stella e a Gwen amigas, né? Seria interessante. E só de falar de Clube das Winx já deu uma lembrança do Bonnie e Companhia, né? Porque Ben 10 e Winx passavam lá, né? E até a música de abertura vem na cabeça. Sei que você vai querer ser uma de nós. Comenta aí se você assistia tanto Ben 10 como o Clube das Winx no Bonnie e Companhia. Já no universo de Harry Potter, ela não dependeria de uma varinha, por causa que ela já carrega o seu próprio domínio mágico interior. O mais interessante seria ver como a Gwen ela lidaria com as limitações desse mundo, talvez até ultrapassando elas com facilidade. Seria interessante a Gwen ela ser amiga do Harry, e pelo que eu acho, ela também seria da casa da Grifinória. Agora indo pro segundo aqui, o segundo personagem seria o Ben Tennyson e o Omnitrix no universo Marvel. Bom, o Ben, por outro lado, é extremamente fácil de adaptar, né? Conta que assim, o Omnitrix ele já funciona como uma ferramenta ultra poderosa e científica, o que permitiria a sua introdução direta em um universo como o da Marvel. Pensa aí comigo, com a supervisão criativa da Marvel Studios e um orçamento de verdade, diferente dos filmes live action que Ben 10 já teve, né? Que o orçamento, vamos combinar, né? Era o orçamento de uma coxinha com uma lata de Coca-Cola. Tipo, ó, toma aqui e faz raio o filme, porque pelo amor de Deus, dispensa comentários. Mas assim, o Ben no MCU, ele poderia ser finalmente explorado com o respeito que ele merece. O Omnitrix nesse universo, ele se adaptaria à cosmologia Marvel, transformações em Kree, Skrulls, Celestiais e até outras entidades. O Azimuth, né, se ele não fosse adaptado, ele poderia ser substituído por algum outro personagem que criaria o Omnitrix. O Reed Richards, o Tony Stark, auto-revolucionário, alguma entidade cósmica querendo brincar de Deus, sabe? Algum desses personagens. Há vários candidatos na Marvel que poderiam fazer o Omnimatrix nessa adaptação. Então, mesmo sem o Azimuth e por extensão sem os Galvanianos, ainda assim veríamos o Ben com o Omnitrix, mas sem espécies que conhecemos. Porém, depois elas teriam que vir à tona, né? Não tem jeito, né? Ia flopar muito, né? A galera não estressa tanto se não tivesse os aliens que a gente conhece. Tipo, Ben 10 sem chama e sem XLR8 não é Ben 10, né? Imagina, Ben 10 sem virar o quatro braços. Aí não tem como, aí o bichinho chora, né? E é porque eu nem falei do Enormossauro. Mas no começo daria pra gente aceitar, né? Tipo assim, o Ben começando com espécies ali da Marvel, né? Depois colocando os aliens que a gente conhece de Ben 10. E é claro, o CGI digno da Disney daria vida às transformações com um espetáculo visual que a franquia sempre mereceu, né? Eu sei que atualmente a Disney não tá dando muita verba para CGI no MCU, mas querendo ou não, a verba mínima deles ainda superaria a verba de Corrida contra o Tempo e Invasão Alienígena, vamos combinar. O terceiro aqui seria o Kevin Levin no universo de La Casa de Papel e Fullmetal Alchemist.
O Kevin é aquele tipo de personagem que pode brilhar tanto em um mundo realista quanto em um universo fantástico. Em séries como La Casa de Papel ou até Prison Break, ele seria o cara da rua, né? O bruto astuto, inteligente em alguns aspectos, né? Eu imagino ele assim, tipo, imagina o Kevin no lugar do Lincoln Burrows, né? Forte, briguento, mas também esperto. E em La Casa de Papel ele seria um misto de Devin e Berlim, né? Só que com muita mais presença. Só que o problema é que essas séries, elas visam o realismo. Então, assim, galera, o Kevin da Massa, ele não teria poderes, mas ele teria a sua personalidade, né? Ele seria estilo o Kevin da realidade do bem sem relógio, né? Tipo, é só um ser humano e não nasceu osmosiano, mas nasceu com a ginga do crime, né? Que já chega lá roubando o relógio do Noat bem e pronto, entendeu? Seria daquele estilo ali. Agora, se formos manter os seus poderes, eu iria muito além e colocaria em Fullmetal Alchemist. O Kevin, assim, ele não seria um alquimista, né? Ele continuaria sendo um humano que nasceu com um componente genético único. Aí, como ele absorve matéria e energia, eu creio que a alquimia do universo poderia afetá-lo. Ele poderia ser um grande sociopata vilão aqui. A sua relação com o Eric, primeiramente, seria de um antagonista ou aliado relutante, né? Aí ele renderia arcos complexos e batalhas visuais impactantes. Comenta aí, galera, se você conhece esse anime de Fullmetal Alchemist. Eu confesso que eu assisti a temporada do Brotherhood. A primeira versão eu não assisti não, mas achei muito legal. Então comenta aí se você gosta realmente assim dessas obras que eu tô falando aqui, né? Qual filme que você gosta da Marvel, qual de todos os filmes do Harry Potter que você mais gosta, dentre outros desenhos e animes e filmes que eu vou falar aqui, beleza, galera? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 300 mil inscritos, beleza? Então seguindo aqui, vamos para o Professor Paradoxo no universo de Doctor Who. Isso é quase um reflexo, né? Por causa que o Professor Paradoxo já é praticamente o Doctor Who dentro do universo de Ben 10. Mas mesmo assim, o Donnie McDuff, grandíssimo e renomado diretor de Ben 10, ele afirmou que o Paradoxo é uma referência, mas não é baseado em The Doctor, do programa de televisão britânico Doctor Who. Todavia, há várias semelhanças e o Duane mesmo falou essas semelhanças, né? Que incluem roupas, habilidades de viajar no tempo, aversão a armas, oferecimento de doces, uso de frases semelhantes e nenhum nome real revelado, além de um relógio de bolso também. O chiclete que foi oferecido pelo Professor Paradoxo é uma referência ao Jelly Babies, né, usados pelo Doutor durante a atuação do Tom Baker, né, como personagem na década de 70. E o Matt Wayne, outro importantíssimo membro da staff de Ben 10 e também roteirista, ele compara o Paradoxo ao tio Arthur, né, de A Feiticeira. Então ver o Paradoxo e o Doutor interagindo seria insano, ambos com ética temporal própria, mas às vezes teriam visões distintas sobre intervenção e consequências. Daria para escrever episódios inteiros com dilemas morais, né, eventos históricos e paradoxos mentais capazes de explodir as cabeças. O Van Gogh, ele choraria de novo, né, dessa vez por estar no meio de uma conversa entre dois viajantes temporais que mostrariam muita coisa para ele assimilar, né. Zingo em universo de Toon Force, Máscara ou Bob Esponja. Agora vamos descer o nível. Zingo do reboot. Vamos descer um pouquinho aí que, pelo amor de Deus, o personagem aqui eu acho insuportável. Desculpa, galera. Ele é um personagem irritante, sim. Só que assim, o que ele tem de bom é o Toon Force e eu adoro esse poder. Por isso mesmo que a melhor forma de lidar com ele seria jogá-lo no universo do Máscara, né? Só pra ele apanhar mesmo, sabe? Tipo, literalmente veríamos o Máscara arrebentar a boca do balão. Numa cena que seria absurdamente hilária. Agora, se fosse pra algo mais amigável, Bob Esponja poderia ser um bom lá pro Zingo, né? Os dois seriam insuportavelmente felizes, mas, cara, eu teria muito dó do Lolo Molusco. Vamos agora para o Bezel no universo de Black Clover. O Bezel, o mago mais poderoso da franquia Ben 10, beirando a onipotência por controlar a magia, e magia em Ben 10, a gente sabe que não tem regras. Ele seria o chefão final de Black Clover. Lá, a antimagia do Astra teria dificuldades reais contra o Bezel, né, que poderia até criar feitiços para anular essa antimagia. Inclusive, seria capaz do Bezel usar magia para ele ter antimagia. Muito doido isso, né? Mas limite ele não tem e ele possui um desprezo pela magia real. Ele prefere até mesmo usar truques de cartas. Ele acha a magia verdadeira tediante, né? Então o plot aqui seria ele amar a antimagia, né? Esse seria o universo ideal para alguém como ele está. Criaria um contraste fascinante com a obsessão por magia que domina o universo de Black Clover. Assim, embora eu colocaria ele como chefão final, não necessariamente ele seria um vilão. Na verdade, ele seria um anti-herói na maior parte do tempo, sabe? Agora vamos para os apoplexianos em Dragon Ball. Sério, galera, apoplexianos caberiam
perfeitamente em Dragon Ball. Eles têm tudo: orgulho, fúria, sede de combate e egocentrismo. Cara, seria hilário ver eles enfrentando os Saiyajins, perdendo miseravelmente. Aí eles ainda iam gritar assim: Ah, vamos acabar com vocês no tapa. Assim que nos restaurarmos, vamos mandar a real pra todos os Saiyajins. eles falariam mais ou menos assim. Mas obviamente, embora a maioria seja forte fisicamente, a maioria deles não estaria páreos para a cosmologia Dragon Ball. Mas como aqui eles estão adaptados com o Ki, então alguns apoplexianos poderiam nos surpreender e atingir níveis exorbitantes. O Vex ultra boostado com o Kaioken humilhando o Vegeta e descontando toda a sua raiva porque os Saiyajins destruíram a apoplexia. Mas ainda assim o Vegeta ia ganhar uma hora ou outra nesse confronto aí, né, galera? E na thumbnail, galera, eu falei aqui do Vex, mas na thumbnail quem tá é o Malice, beleza? Que é o outro apoplexiano. Mas e falando de Dragon Ball, se você não conhece, eu tenho um canal de Dragon Ball que eu participo junto com meu parceiro Matheus Gomes, é o canal Sagaze. Tem bastante vídeo interessante de Dragon Ball nesse canal. Se você tem curiosidade de ver, link aí na descrição ou no cardzinho aí em cima. Vamos agora para os Petro Sapiens, Sotoragianos e Piscis Premium no universo de Alien vs Predador. Personagens como Tetrax, 66, 77, 88 e Krabby seriam perfeitos no universo de Alien vs Predador. Eles já são caçadores de recompensa, então jogar esses alienígenas em um embate com os Yautja, os predadores, seria um confronto de honra, brutalidade e sobrevivência. Seria uma guerra silenciosa no espaço sideral, cheia de tecnologia letal e violência estratégica. E por fim, Loboans no universo de Invencível. Loboans, que são os lobisomens alienígenas de Ben 10, se encaixariam bem no universo de Invencível. Eles não aguentariam os Vitromitas no mano a mano, porque eles podem tomar Speed Blitz, né? Mas eles seriam aliados brutais e bestiais. Claro que o motivo deles fazerem isso seria por interesse próprio, né? Com seus uivos supersônicos poderiam ser parte de uma aliança temporária na guerra contra o Império Viltromita, desde que isso beneficiasse seus próprios objetivos. Segundo o Derek J. White, os Loboans eles possuem uma moralidade distinta dos humanos, pois as suas normas sociais são diferentes. Inclusive é afirmado que existem Loboans canibais, pra você ter noção. Mas, cara, ver o Scout e o Crujo trabalhando juntos e arrancando os ouvidos de um Vitromita Minion seria muito louco. Essas adaptações mostram quanto o universo de Ben 10 é rico e versátil. Personagens com poderes únicos, moralidades complexas e estéticas bem definidas podem brilhar em qualquer multiverso, desde que bem adaptados, é claro. E aí, que outro personagem você gostaria de ver em outro universo? Deixa aí nos comentários a sua história. Afinal, há tantas formas de se contar uma história e isso é o que torna tão interessantes. Às vezes você não pode prever como elas vão terminar. Mas o vídeo dá pra prever sim, né? Porque chegamos ao fim, terminamos o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!